Olá, irmãos, a paz de Senhor Jesus Cristo, amém? Quem vos fala aqui é o pastor Edson Ramos. Mais uma vez estaremos refletindo na palavra do Senhor, falando um pouco sobre fé aqui hoje. Nós estaremos usando como base da nossa palavra o Evangelho de João, capítulo 20. Estaremos usando aqui o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe nessa meditação, nessa reflexão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu quero te pedir a sabedoria, o conhecimento, para falarmos um pouco da Tua palavra. Abra os nossos corações, abra a nossa mente, nos dá entendimento, para que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra e aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto diz assim: ora, vírgula, Tomé, vírgula, um dos doces, chamado Dídimo, vírgula, não estava com eles quando Jesus veio. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, dois pontos, vimos o Senhor, ponto parágrafo. Mas ele disse-lhe, dois pontos, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Eu quero ministrar a palavra de Deus, tento dar a seguinte reflexão, uma reflexão que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. A sabedoria para vencer na fé. Quando nós não temos essa sabedoria, quando nós não temos esse entendimento de vencermos na fé, as coisas ficam difíceis para nós, para o nosso lado, tanto no campo físico, emocional, espiritual, financeiro, conjugal e etc. Então nós temos que ter a sabedoria para vencer na fé, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você não acredita em Deus, se você não crê em Deus, Deus não poderá mover nada em seu favor. A palavra crer, que a gente muito usa no Novo Testamento, no Antigo Testamento era chamado de confiança. A Bíblia diz que Abraão confiou no Senhor. E a palavra original para confiança, ou para confiar no original hebraico, significa depender de e confiar em. Então Abraão confiava em Deus e dependia de Deus. Quando nós entramos no Novo Testamento, essa palavra confiança, que é muito utilizada no Antigo Testamento, ela passa a ser ministrada através da palavra creia. Jesus Cristo mesmo usou esta palavra por diversas vezes. Jesus falou às pessoas que ele ia ministrar a cura: se credes, verás a glória de Deus, né? Vemos essa palavra lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. Se credes, verás a glória de Deus, né? Jesus Cristo também falou em João 11, 25, né? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós vemos a importância de acreditarmos em Deus. Então, temos que ter essa sabedoria para vencer na fé. Mas muitos de nós não temos essa sabedoria para vencer na fé, né? Quando os discípulos chegaram a Tomé e falaram: Tomé, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive, nós vimos ele. Tomé ali, ele vai duvidar. E aí nós não vemos a fé de Tomé em ação. Nós vemos aí a incredulidade, né? Vemos aí os sentimentos de Tomé.
eu fiz uma anotação aqui, e nessa anotação eu estou falando assim: Tomé era um homem que fundamentava a sua fé em seus sentimentos, né? A fé de Tomé era baseada naquilo que ele via, naquilo que ele sentia. A maioria das pessoas procura conhecer a Deus por meio daquilo que elas veem. É como Tomé falou: se eu não ver, Tomé está dizendo que não creria a não ser que pudesse ver os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e tocar nele. Então a fé de Tomé se baseava em sentimentos, no que ele via, no que ele enxergava, no que ele ouvia. E a fé, irmãos, em Deus não se baseia no que a gente sente. Porque hoje eu posso sentir a presença de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, mas amanhã eu não posso sentir. Então, se Deus hoje ele é Deus, e se amanhã eu não sentir, ele vai continuar sendo Deus. Então, nosso maior problema é que nós temos uma luta contra as nossas emoções. Não deixe que as suas emoções falem mais alto. Porque quando a nossa emoção fala mais alto, a nossa fé morre. Então a fé de Tomé, a crença de Tomé, estava baseada nos seus sentimentos. Estava fundamentada naquilo que ele podia ver. E Tomé, ele vai mais além. Ele fala, tá aqui, E disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos. Primeiro, a fé dele é baseada em sentimentos. Se eu não ver. Segundo, a fé dele é baseada naquilo que é humano, né? Se eu não tocar. A fé espiritual nossa, ela é uma fé abstrata e não uma fé concreta. Primeiro ela se torna uma fé abstrata para depois se tornar uma fé concreta. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus tem poder de trazer à existência o que não existe. Então, a partir do momento que eu acredito na palavra de Deus de uma forma abstrata, ela vai se concretizar, ela vai se materializar. O profeta Isaías diz lá, em Isaías capítulo 55, versículo 11, ele diz assim: e a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará primeiro o que lhe apraz e irá para onde eu designei. Então, quando o profeta Isaías diz não voltará para mim vazia, ele está falando que a palavra voltará, mas primeiro ela vai tocar naquilo que eu designei, naquilo que eu falei. Então a palavra sai da minha boca, toca e volta, produzindo o resultado. Aquilo que estiver morto vai ressuscitar, aquilo que estiver cego vai ver, aquilo que estiver coxo vai andar, por causa do poder da palavra. A palavra que sair não volta vazia. E às vezes nós temos dificuldade de crer, de acreditar. Por quê? Porque a nossa fé é uma fé sentimental e é uma fé humana, né? Uma fé física. Pessoas só crê naquilo que é físico, naquilo que é estrutural, né? Se eu não ver, né? Se não for algo humano, né? E muitas das vezes Deus tem para nós coisas espirituais. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: em primeiro lugar, buscai o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colossenses 3:1 diz: buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado. Então a nossa maior dificuldade, irmão, é nos espiritualizar, é termos uma vida espiritual, é esperarmos em Deus, é confiarmos em Deus, é descansar no Senhor. Uma certa vez uma irmã falou: pastor Exson, ora por mim. Orei por ela. Eu fiz uma oração de 1 minuto e a irmã ficou brava, falou: mas pastor, tão rápido assim?
Falei, sim, irmã, porque eu creio no poder da palavra. Uma outra feita, eu ainda morava no estado do Rio de Janeiro, e um colega meu chamado Coé, ele veio da África, de Angola, que deixou seus pais, sua família lá. E havia um irmão do Coé que morava em Portugal. E eu me lembro que nós tínhamos um culto que nós realizávamos pela segunda-feira em uma congregação chamada Pedra Viva, quando eu era membro ali da igreja na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Samaria, né? E ele foi ao culto à noite. E ele meio que preocupado falou, Edson, meu pai está passando por uma situação e ele está internado como louco. Você pode orar por mim e orar por ele? Porque o meu irmão ligou lá de Portugal, o Coé tinha um irmão lá de Portugal, e esse irmão ligou para ele, falando a situação do pai dele, que o pessoal do aniversário tinha ido orar e Nata, e tá sempre ela lá, Nata, Deus amor lá, Nata, e o pai dele estava louco, né? Estava internado no hospital de Angola, lá na África, como louco. E eu me comovi pela situação e me abalei, mas fui orar. Quando eu estava orando, eu me lembrei de um texto bíblico. E esse texto bíblico me veio à mente e eu citei. Eu falei, Senhor, basta apenas uma palavra e o teu servo será curado. Apenas uma palavra. Terminei a oração ali. E o meu amigo Coé, ele ficou assustado. Eu falei, mas Edson, só isso? Eu falei, só isso. E passou-se 15 dias, né? Nós tivemos mais 2 cultos na segunda-feira e o jovem Coé não foi. Quando passou 15 dias, ele foi. Me abraçou, chorou, pediu perdão, e eu perguntei, o que está acontecendo com ela? Ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o meu irmão me ligou de Portugal e falou que o papai foi curado há 15 dias atrás. Ele falou a hora e o momento exato, e era a hora e o momento exato que você orou aquela frase e falou aquela palavra. E eu passei esses 15 dias com raiva de ti, e eu pensei que você fez pouco caso, que você não se importou, mas eu vi agora que aquela palavra que você liberou é uma palavra de fé. Meu pai saiu do hospital, tem 15 dias, ele saiu depois do horário que você orou. No outro dia, papai já estava em casa. Você vê, né? Eu estava ali no estado do Rio de Janeiro e Deus visitou uma pessoa lá na África, em Angola. Os irmãos do estado do Rio de Janeiro que estão vendo o meu vídeo agora sabem de quem que eu estou falando. Meus irmãos aí que estão no Face, Instagram, YouTube, eles sabem de quem que eu estou falando. Esse jovem africano chamado Coé, que chegou ali no estado do Rio de Janeiro para ser jogador de futebol. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, evangelizar, discipular, e hoje é uma bênção na mão do Senhor. Então nós vemos que a fé de Tomé era uma fé sentimental, era uma fé humana, né? Uma fé física. Ele queria algo concreto. E além disso, ele ainda vai ter uma fé natural, porque ele diz na maior naturalidade. Ele diz assim, ó: e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então aqui ele expressa uma fé natural. É aquela pessoa que precisa fé para crer. Tem pessoas que precisam fé para crer. E Deus quer fazer um milagre sem que a gente precise ver, mas que a gente creia. Então eu quero deixar essa palavra de reflexão para você hoje. Sabedoria para vencer na fé. Não tenha uma fé sentimental, não tenha uma fé humanizada e não tenha uma fé natural. Tenha uma fé poderosa em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Ramos. Que Deus esteja conosco para todos sempre e que nós possamos ter uma fé que não precise ver, porque depois Jesus Cristo vai chamar a atenção de Tomé lá no versículo 24, João capítulo 20, versículo 24, os discípulos falam com Tomé, e no versículo 27 Jesus chama a atenção dele. Tomé fala
fica maravilhado. Jesus fala: bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque tu viste que agora tu crê? Então que nós possamos ter esse tipo de fé. Nós não estamos vendo o que está acontecendo, porque a nossa fé não se passeia por emoções, por sentimentos, por humanidade ou coisas naturais. A nossa fé ela é espiritual. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.